Olá! Hoje vamos direto ao ponto para falar de um dilema clássico no mundo dos investimentos: crescimento versus rentabilidade. Sabe aquela dúvida? Apostar numa startup que promete ser a próxima grande revolução ou investir naquela gigante que já é super consolidada e paga dividendos como um reloginho? É isso que a gente vai desvendar hoje. Pois é, qual o caminho seguir? Essa escolha é um pouco como decidir entre, sei lá, plantar uma sementinha que pode virar uma árvore imensa daqui a muitos anos ou comprar uma casa que já te dá um aluguel todo mês. As duas estratégias funcionam, claro, mas os riscos, os prazos e as recompensas são completamente diferentes. Então, bora nessa jornada. O nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. Vamos entender as duas faces dessa moeda, descobrir se existe um caminho do meio e, o mais importante, aprender como montar uma estratégia que faça sentido para cada um. Vamos lá? Olha, essa não é só uma escolha técnica, é quase uma filosofia. É uma decisão que reflete uma visão de mundo. A aposta é no potencial do que ainda está por vir ou na força daquilo que já existe, que já é sólido. Essa pergunta basicamente define o DNA de uma carteira de investimentos. De um lado, a gente tem o que seria o foguete da inovação, né? Pronto para decolar e levar os investimentos lá para a estratosfera. Do outro lado, temos aquela árvore de raízes bem profundas, que oferece sombra e frutos consistentes ano após ano. A decisão fica entre esse potencial explosivo e uma segurança mais previsível. Ok, vamos começar falando das estrelas do rock do mercado, as empresas de crescimento ou growth, como o pessoal chama. Elas são as que mudam o jogo, as inovadoras, aquelas que não têm medo de quebrar as regras e que prometem moldar o futuro. Pensa numa empresa de crescimento como se fosse um atleta bem jovem e promissor. Em vez de sair gastando o dinheiro que ganha, essa empresa pega tudo e reinveste em treinamento, em equipamento e nutrição, tudo para se tornar a melhor do mundo. A recompensa não vem agora, mas sim lá na frente, com medalhas e contratos gigantes. E na prática, o que isso significa? Bom, o objetivo é que o ganho venha lá na frente, quando a ação se valorizar muito. A falta de dividendos quer dizer que não vai ter aquela rendinha passiva pingando na conta. E a volatilidade maior significa que é preciso ter estômago, sabe? Aguentar os altos e baixos do mercado. A Netflix é um exemplo perfeito de como essa aposta no futuro pode dar muito certo. Ao reinvestir bilhões e bilhões em conteúdo original e em tecnologia, ela criou uma barreira de entrada enorme para os concorrentes, quase intransponível. E isso garantiu o crescimento dela no longo prazo. Mas nem todo mundo curte a emoção de uma montanha-russa. Para muitos investidores, o que importa mesmo é a segurança e a previsibilidade. E é aí que entram as ações de valor ou value. Aqui, a força está na base, na fundação, e não tanto na promessa. Investir em ações de valor é quase como encontrar uma bolsa de marca famosa numa super liquidação. Você sabe que a qualidade é indiscutível, mas por algum motivo o mercado está dando um desconto. É a chance de comprar algo que vale muito por um preço que parece justo. E o que essas características querem dizer? Gerar caixa de forma estável significa que o negócio é sólido, é previsível, os dividendos ou proventos são como receber um aluguel por ser dono de um pedacinho da empresa. E a menor volatilidade? Bom, isso significa noites de sono bem mais tranquilas, mesmo quando o mercado está agitado. E aqui no Brasil, a gente tem gigantes que ilustram isso muito bem. Pensa no Itaú, um dos maiores bancos da América Latina, com lucros super consistentes. A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, com uma posição dominante. Ou a Petrobras, uma gigante de energia com uma capacidade impressionante de gerar caixa. Ok, mas e se não for preciso escolher entre a adrenalina do crescimento e a segurança da estabilidade? E se for possível ter o melhor dos dois mundos? Pois é, agora é hora da gente explorar uma terceira via. Como a gente pode ver bem aqui nessa tabela, a grande diferença entre as duas estratégias está no horizonte de tempo. As ações de crescimento são uma aposta no futuro, no que a empresa vai ser. Já as ações de valor são a aposta no presente, no que a empresa já é. A questão central é em qual horizonte de tempo se quer investir. Essa busca incessante por crescimento às vezes pode ter um lado sombrio. Quando uma empresa se esquece de dar lucro, ela pode entrar numa espiral perigosa. E a história da Netshoes é um lembrete, digamos, um tanto trágico disso. A Netshoes ensinou para todo mundo uma lição muito valiosa. Crescimento sem lucro não se sustenta. É como construir um arranha-céu sem uma fundação sólida. Por mais alto e imponente que ele pareça, uma hora ele pode desabar.
Mas calma, a história da Netshoes não quer dizer que crescimento é ruim. Longe disso. Só significa que o crescimento precisa ser inteligente. E é aí que entra essa terceira via, as empresas que conseguem crescer e lucrar ao mesmo tempo. Elas expandem enquanto já vão recompensando seus acionistas. A Microsoft, por exemplo, é um ótimo caso global. Uma gigante da tecnologia que se reinventou, continua crescendo forte e ainda virou uma máquina de pagar dividendos. Aqui no Brasil, o Banco do Brasil e a Metaleve, a Leve 3, também mostram que dá sim para ser eficiente, crescer e ainda distribuir lucros cada vez maiores. Certo. Agora que a gente já entendeu as diferentes estratégias, vem a pergunta de $1 milhão. Qual delas é a mais adequada? Porque no fim das contas, o melhor investimento é sempre aquele que nos deixa dormir em paz à noite. Então, chegou a hora de cada um desenhar o seu próprio mapa do tesouro. Primeiro, definir os objetivos. Depois, o tempo que se tem para investir. Medir a tolerância ao risco e, principalmente, lembrar da regra de ouro: diversificar. A jornada do investidor é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. É claro que a maioria das pessoas não é 100% conservadora ou 100% arrojada. A gente é sempre uma mistura dos dois, né? E é exatamente por isso que a diversificação é tão importante. Ela permite que a gente tenha um pezinho em cada canoa e assim consiga aproveitar o melhor dos dois mundos. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma última reflexão sobre o que realmente importa no mundo dos investimentos. Porque, no final, o que todo mundo busca é construir um patrimônio sólido, um patrimônio que dure. E aqui está a grande lição. O segredo talvez não seja escolher entre crescimento ou rentabilidade, mas sim encontrar o equilíbrio entre os dois, porque é nesse equilíbrio que mora a verdadeira riqueza no longo prazo. É isso que transforma uma empresa que é boa hoje em uma empresa que vai ser boa para sempre.